cirurgia para retirada das amígdalas, a chamada amidalectomia. Ainda tem as suas indicações, doutora? Nesse vídeo eu vou contar para vocês que sim, ainda tem as suas indicações, muito menos do que se indicava antigamente, mas tanto em adulto quanto em crianças, alguns pacientes, quando bem indicada a cirurgia, podem ter grandes benefícios. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a doutora Carla Falsetti, sou otorrinolaringologista geral e pediátrica e trago nesse canal para vocês conteúdo sobre o mundo da otorrinolaringologia, bem-estar e saúde. Então não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho, que toda semana eu vou trazer um conteúdo bacana para vocês. Em primeiro lugar, o que são as amígdalas? As amígdalas são órgãos linfóides, de produção de anticorpos que ficam aqui, bem na nossa boca. Então, quando a gente abre a boca na frente do espelho e enxerga duas bolinhas, uma de cada lado, lá no fundo da goela, isso são as amígdalas. Existem tamanhos diferentes de amígdalas dentro de uma faixa de normalidade. Então, desde amígdalas que a gente chama de encastoadas, que praticamente você não consegue nem ver, até amígdalas grau 4, obstrutivas, você fecham assim na garganta. Então, uma das indicações, começando com as indicações de amidalectomia, uma das indicações é tanto em adulto quanto em crianças, é quando essas amígdalas são muito grandes e elas fecham, dificultam muito a nossa respiração. Algumas crianças nem conseguem se alimentar direito, a consistência dos alimentos, preferem sempre papinha, alimentos mais líquidos, porque deglutir fica difícil. Uma amígdala grau 3, grau 4, ela pode interferir na qualidade do sono, na qualidade respiratória, ronco, um sono mais agitado, fica uma voz mais anasalada, a gente fala uma voz de batata, sabe aquela voz meio assim de batata? Pelo volume das amígdalas, dificulta assim a projeção vocal, a voz fica mais para dentro, porque a nossa boca é uma caixa de ressonância da nossa voz. Uma amígdala muito grande obstrui essa ressonância, então fica uma voz mais para dentro, e mais, que a gente fala mais para dentro, voz de batata. Então, uma amígdala muito grande é uma das indicações de retirada. Ou as amidalites de repetição. Amidalites de repetição são quando você tem muitas infecções de garganta num determinado período de tempo. Existe uma classificação para isso, ela é um pouco diferente, do que a gente chama de amidalite de repetição em adulto e em criança. Essa classificação é um pouco diferente, mas existem critérios, mais ou menos assim, as 6 amidalites de repetição por ano, ou 3 amidalites por 2 anos seguidos. E aí, isso não é que é uma indicação absoluta, mas e se isso for um incômodo muito grande para o paciente, uma necessidade de tomar antibiótico toda hora, dificuldade daí de faltar no trabalho, escola. Então, quando isso tem uma repercussão na vida do paciente, é um incômodo, pode ser uma indicação de amidalectomia. Uma outra indicação são os abscessos. Alguns pacientes fazem abscessos mesmo, coleções de pus na amígdala. E aí não é mais uma amidalite simples, é uma complicação de uma amidalite, quando forma um abscesso. E aí, antigamente era uma indicação absoluta de amidalectomia. Um abscesso hoje em dia não é mais. Mas 1, 2, 3 abscessos numa mesma pessoa tem uma indicação também de retirada das amígdalas. Isso é mais comum em adultos. E uma outra indicação menos frequente, ainda bem, são os tumores, Então, quando você tem uma amígdala, as amígdalas são iguais, dos dois lados, e de um lado ela começa a crescer mais, isso chama a nossa atenção e pisca uma luzinha amarela aí para uma atenção, de repente precisa retirar para ver o que está acontecendo. Então, basicamente são essas as 4 indicações mais frequentes de retirada das amígdalas. O tamanho, por dificultar a respiração, projeção de som, infecções de repetição, tumores e abscessos. Uma outra indicação é por amidalite caseosa. O que é isso? A amígdala ela tem uns buraquinhos, normal, todo mundo tem. Mas em algumas pessoas
começa a juntar resto de alimento, de mucosa da própria boca, da língua que descama e deposita dentro desses buraquinhos, resto de vírus e bactérias mortos. E aí forma uma massinha muito fedida que chama cásium. E aí ela fica ali parecendo uma bolinha de pus dentro da amígdala, mas não é pus. Ela até predispõe sim à infecção. Por quê? Porque é como se fosse um depósito, é material em decomposição, é um lixão, digamos assim. Então ela fica com um mau odor, o paciente pode referir muita litose, tanto em crianças quanto em adultos. E isso tem uma repercussão social muito importante, né? Então pacientes que chegam com amidalite caseosa para mim falam: doutora, isso impacta no meu convívio social, no meu trabalho, no meu relacionamento com o meu companheiro, com a minha companheira. Eu quero me livrar disso. Existem tratamentos clínicos que a gente pode fazer para melhorar essa produção de cásium, tratar rinite, tratar um refluxo, né, melhorar a higiene bucal. Existem tratamentos clínicos que a gente pode fazer, mas uma possibilidade também é a retirada das amígdalas quando essa amidalite caseosa não é tratável clinicamente ou um incômodo muito grande para o paciente. Bom, decidimos pela amidalectomia, a retirada das amígdalas. Relação médico-paciente bacana, confiança, tudo esclarecido. Decidiu-se que a opção da retirada das amígdalas é a melhor para aquele paciente, para aquela pessoa. Como funciona? Primeiro são pedidos os exames pré-operatórios, a gente avalia se aquela pessoa tem uma condição clínica de um menor risco cirúrgico possível. Não existe risco cirúrgico zero, gente. Muita gente que fala assim: doutora, não tem risco? A gente não tem como falar que não tem risco, né? Toda cirurgia implica em algum risco. Mas a gente conversa sobre isso, então a gente tenta avaliar nos exames pré-operatórios, né, o menor risco para cada paciente, faz os exames que tem que ser feitos, interconsultas com outras especialidades, aí a gente agenda no hospital, escolhido também, entre médico e paciente, dentro daqueles que o médico opera, com aqueles que o paciente gostaria de ser operado, que o convênio autoriza, questões a serem decididas, conversadas. A gente agenda a cirurgia, normalmente o paciente interna de manhã, opera e vai embora no mesmo dia cirúrgico. A gente tenta reduzir ao máximo o tempo de internação hospitalar. O paciente que se sente mais confortável passando aquela noite no hospital pode sim ir embora no dia seguinte, mas em geral a gente opera de manhã e vai embora no final do dia, do mesmo dia. E a recuperação, essa é bem chatinha. A anestesia é geral, tá, pessoal? Não tem como a gente operar amígdala, né, com anestesia local, sedação, porque é uma cirurgia potencialmente bastante sanguinolenta e o paciente tem que estar realmente sob anestesia geral. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. O pós-operatório, ele é bem chatinho e bem diferente em adultos e em crianças. Em crianças, os primeiros 3, 4 dias são mais chatinhos. Bastante dor, a criança fica irritada, não consegue comer nada e nem pode, né? Tanto para adultos quanto crianças, a gente pede uma semana de dieta bem pastosa, líquida, pastosa e fria, porque uma das nossas principais preocupações no pós-operatório da amidalectomia é o sangramento, é a hemorragia. E tudo que esquenta predispõe a sangrar, né? Vasodilata e predispõe a sangrar. Então a gente pede que o banho seja mais morno para frio, a comida seja morna para fria, gelada. O frio também ajuda tanto na cicatrização quanto a minimizar a dor. Então a alimentação é fria para gelada, não pode tomar sol, fazer atividade física nesse período. E na criança essa cicatrização aí até o quarto dia é mais chatinha e depois melhora. Lembrar, as mães ficam meio aflitas, meu filho não tá comendo, a gente não... tudo bem não querer comer, mas a gente precisa de hidratação, uma hidratação abundante nesse período. Então, muito líquido, suco de fruta, água de coco, evitar alimentos líquidos, né, ácidos, salgados, apimentados, porque pensa, a loja amidaliana onde tava a amígdala ali tem um tecido em cicatrização. Você coloca uma coisa salgada, apimentada, azeda, arde mais. Então, nesse período, as coisas mais adocicadas, né, vão melhor. Em adultos, é bem parecido, né, mas o tempo de recuperação, essas indicações, essas orientações são muito parecidas.
mas o tempo de recuperação é maior. A gente fala, eu brinco com os meus pacientes, eu falo assim, no pós-operatório você vai achar que tem alguma coisa errada, porque dói bastante. Caraca. Você vai falar assim, doutora, não é possível, tá doendo muito, tem alguma coisa errada. E não, em geral, assim, a gente medica pra dor, claro, né, não deixa lá o paciente sofrendo com dor, mas mesmo com medicação pra dor, é um pós-operatório bem dolorido. A cirurgia da retirada das amígdalas, principalmente em adultos. Então, no adulto, esse tempo de recuperação vai reclamando de bastante dor, a garganta meio sensação de garganta seca, em torno de 1 semana a 10 dias. E neste período também, nessa primeira semana, 10 dias, o risco de sangramento, que nem eu falei, uma das nossas principais preocupações nessa cirurgia, ele também é maior. Então, nesse período, a gente pede realmente para o paciente, para a pessoa ficar bem quietinho, bem tranquilo. E depois desse período, a gente reavalia, depois desses 10 dias, reavalia, 1 semana, 10 dias. E aí, de acordo com a evolução de cada um, a gente vai liberando para as atividades do dia a dia, escola, trabalho, atividade física, começando com levinho, e aí vai. O que eu tinha para falar de mais importante sobre a cirurgia da retirada das amígdalas, a amidalectomia para vocês é isso. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer falar com você. E eu vou produzir agora uma série de vídeos aqui sobre as nossas principais cirurgias, as principais cirurgias da otorrinolaringologia. Então não deixa de seguir aqui, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Eu sou a doutora Carla Falsetti, otorrinolaringologista. É um prazer ter você aqui comigo. Até o próximo!